Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esta videoaula do canal da GT System Technology. Eu sou o professor Gilberto Gonzaga e nesta videoaula estarei demonstrando como realizar consultas e gerar relatórios sobre o AD e objetos do domínio com o PowerShell. Na aula anterior, nós realizamos a instalação de funções e recursos e também promovemos um computador, um servidor como controlador de domínio. Para esta videoaula, nós iremos trabalhar com um módulo chamado Active Directory. Para que esse módulo funcione, é preciso que o serviço ADWS esteja instalado e em execução no nosso servidor. O que é o ADWS? O ADWS é o Active Directory Web Services. No Windows Server 2008 R2, ele é um novo serviço que fornece uma interface de serviços da web para domínios do Active Directory. Se o ADWS em um servidor Windows Server foi interrompido ou desabilitado por algum motivo, o PowerShell não poderá acessar ou gerenciar nenhuma instância do serviço de diretório em execução. O ADWS ele também já é instalado automaticamente quando você adiciona a função, por exemplo, de ADDS ou ADLDS no seu servidor. Nós já devemos ter o ADWS instalado, pois esse computador já foi promovido a um controlador de domínio na aula anterior, mas nós podemos conferir se o serviço está em execução. Para isso, você executa o comando getService e o nome do serviço. Se você não souber o nome do serviço completamente, você pode colocar aí um asterisco e colocar ADWS, por exemplo, que é o serviço que eu quero localizar. Ele retornou aí que o ADWS está running, está executando, Então vamos limpar aqui a nossa tela e vamos para o nosso próximo comando. O próximo comando, pessoal, é o comando para que você possa visualizar a lista de módulos disponíveis para se trabalhar com o PowerShell. Para isso, vamos executar o comando get-module-list available. Esse comando irá retornar todos os módulos disponíveis no PowerShell. Então ele retornou aí os módulos disponíveis e o módulo que nós iremos trabalhar nessa videoaula é o módulo Active Directory. Vamos limpar a tela e vamos para o nosso próximo comando. O nosso próximo comando é para importar o módulo Active Directory. Então, simplesmente execute o comando import módulo e o nome do módulo. E se eu quiser ver, por exemplo, quais são os comandos disponíveis nesse módulo, por exemplo. Já que eu executei, o módulo já está importado, eu preciso saber agora, por exemplo, quais são os comandos disponíveis nesse módulo. Isso é importante porque muitas vezes você pode acabar esquecendo aí, como se executa o comando. Aí você faz uma busca e de repente o comando está lá e você acaba relembrando, Então, é o getCommand, traço módulo, qual é o módulo que eu quero visualizar os comandos. Então, eu quero visualizar os comandos de um determinado módulo. Qual é o módulo? Active Directory. Então, aqui ele traz para você uma lista dos comandos disponíveis nesse módulo. Comandos, por exemplo, de adicionar, de limpar, de desabilitar, de habilitar. Comandos de busca, Comandos de instalação, comandos para mover, comandos para criar novos objetos, Comando para remoção, Comandos para renomear, para resetar, Restaurar, para localizar, para configurar, Enfim, uma série de comandos que são bastante úteis aí na vida dos administradores do AD. Nesse vídeo em específico, iremos trabalhar primeiramente com os comandos get. Eu quero visualizar informações no AD. E também, posteriormente, gerar relatórios sobre as visualizações realizadas. Vamos limpar a tela e vamos para o nosso
próximo comando. O próximo comando, pessoal, é para que nós possamos visualizar informações sobre o AD, por exemplo. Então, para isso, vamos executar o comando get child item AD dois pontos. Dessa forma, o PowerShell irá exibir informações sobre o nosso domínio, ok? Aí está trazendo algumas informações, ok? O nome do domínio, arquivo de configuração e tudo. Vamos limpar a tela e vamos executar um outro comando, comando dir. O dir AD dois pontos, ele faz basicamente a mesma coisa que o comando anterior, ok? Ele vai trazer informações sobre o AD. Nós podemos também utilizar o ls AD dois pontos, ok? E o comando inicial, que foi o child item, traz basicamente as mesmas informações, ok, pessoal? Vamos limpar a tela e vamos para o nosso próximo comando. O próximo comando é para que você possa visualizar informações específicas sobre o seu domínio. Então, para isso, vamos executar o mesmo comando, get child item, aspas simples, AD dois pontos. Vamos colocar aqui uma barrinha. E qual é o domínio que eu quero visualizar? No caso, é o domínio GTSystem, dc igual aula. O domínio dc é o GTSystem.aula. Okay? É possível também, pessoal, digitar somente parte do comando. Eu poderia ter digitado simplesmente AD dois pontos, get child item AD dois pontos, e pressionando o Tab ele vai me mostrando todas as opções possíveis, tá bom? Ok? Aí você executa o comando. Vamos limpar a nossa tela e vamos para o próximo comando. O nosso próximo comando é para que nós possamos transformar a saída, ok, do nosso comando em um relatório. Vamos usar o exemplo do comando anterior. Vamos executar o comando anterior, ok. Nota que aqui nós temos algumas informações, por exemplo, nós temos a unidade organizacional alunos, professores, ok, os containers que são criados aí quando você promove um computador como controlador de domínio. Mas vamos supor que eu quero transformar isso num relatório, ok? Eu quero salvar essas informações. Para isso você pega o comando, redireciona a saída utilizando um sinal de maior e informa o nome do arquivo. Por exemplo, eu vou chamar o arquivo de domínio.txt. É importante lembrar que esse arquivo ele não existe, ele será criado agora. Então, simplesmente você pressiona o Enter, você vai ver que nada acontece, mas nós podemos abrir esse arquivo com o Notepad, por exemplo, seguido do nome do arquivo. Então, aí você perceba que nós já temos aí, né, de forma rápida e prática, um relatório gerado com as informações aí do nosso AD. Mas, Gilberto, onde é que esse arquivo está salvo? No diretório corrente, ok? Você está aqui no administrador, usuário C2 pontos. Vamos conferir. C2 pontos, usuários, administrador. Ok? Está aqui o arquivo, domínio.txt. Vamos limpar a tela e vamos para o próximo comando. O próximo comando, pessoal, é para que nós possamos visualizar informações sobre a floresta do Active Directory. O comando é get AD forest. Então, notem que ele retorna informações sobre a floresta. Também é possível gerar um relatório da mesma forma. Simplesmente executa o comando e floresta, por exemplo, .txt. Eu também posso executar esse arquivo simplesmente chamando pelo nome dele, desde que eu já esteja dentro do diretório corrente ou especifique o caminho completo. E aí ele já traz aí o bloco de notas com o conteúdo do arquivo. Vamos limpar a tela e vamos para o nosso próximo comando. O nosso próximo comando é para visualizar informações sobre o domínio. O comando é bastante simples, get AD domain. Okay? Então ele traz informações mais específicas aí sobre o domínio. Okay? Também é possível gerar um relatório.
exemplo, domínio.txt. Posso visualizar. Daí, um relatório gerado de forma bastante prática. Vamos limpar o nosso PowerShell e vamos para o nosso próximo comando. O nosso próximo comando, pessoal, é para visualizarmos as informações sobre os computadores do domínio. Então, o comando é bastante simples. É o get adcomputer, traço filter asterisco. Estou informando que eu quero todos os computadores com uso do asterisco. Nós não temos aí muitos computadores ainda nesse domínio. Temos apenas o DC01, que é esse próprio PC. E temos um PC01. Onde é que esse PC01 se encontra? Na UOL Professores, certo? Vamos conferir. Vamos conferir isso no modo gráfico. UOL Professores, PC01. Vamos limpar a tela. Se eu não especificar, por exemplo, o filtro, ok, pessoal, e eu simplesmente executar o comando get adcomputer, ele vai me pedir para especificar os parâmetros. Eu vou especificar que eu quero todos os computadores com uso asterisco. Então vamos limpar a tela e vamos para o nosso próximo comando. O próximo comando, pessoal, é para buscarmos aí informações sobre um computador específico. Ok? Não quero informação sobre todos os computadores. Eu quero apenas sobre o DC01, por exemplo. Então, simplesmente get adcomputer DC01. Okay? Então, ele retorna para mim apenas as informações sobre o DC01. E se eu quiser salvar isso no relatório, sinalzinho de maior, o nome do arquivo, DC01, por exemplo, .txt. DC01.txt, daí o arquivo salvo em relatório. Ok? Vamos limpar a tela. E vamos para o nosso próximo comando. O nosso próximo comando, pessoal, ele é interessante porque nós podemos, por exemplo, salvar esse relatório também no formato HTML, por exemplo. Vamos realizar uma busca por unidades organizacionais. AD Organizational Unit, por exemplo, traço filter, ok? E asterisco. Eu quero que ele retorne para mim todas as unidades organizacionais do meu domínio. Então aqui ele retornou ao professores, ao alunos. Nas aulas anteriores vocês viram que é possível salvar isso, por exemplo, no formato de texto, ao .txt, por exemplo, ok? Ao .txt, então ele vai trazer o relatório. Mas digamos que eu queira salvar esse relatório no formato HTML. Para isso você executa o mesmo comando, faz uso aí do pipe, ok? Seguido do convert to HTML. Vamos usar o pipe novamente para informar a saída do arquivo, vai ser do tipo outfile e o nome do arquivo. Vamos colocar aqui entre aspas, por exemplo, ou.html e vamos executar. Notem que nada acontece, mas se eu chamar o .html, vamos aguardar, ele vai abrir aí o navegador e olha que legal. O mesmo relatório no formato HTML. Vamos limpar a tela e vamos para o nosso próximo comando. O próximo comando é para visualizarmos informações sobre os usuários do domínio. Por exemplo, vou executar o comando get aduser, traço filter asterisco, e ele vai trazer para mim todos os usuários do domínio. Então nós temos o Wagner, Tarcísio, Gilberto, o Pedro, o Carneiro, ok? Convidado, administrador. Mas vamos supor que eu quero as informações de um usuário específico. O comando é o get aduser, ok? Seguido aí do usuário que você quer, Gilberto, por exemplo. Então o PowerShell retorna para mim somente as informações do usuário Gilberto. Também é possível salvar em relatório. Gilberto.txt, por exemplo.
Vou executar gilberto.txt. Também posso salvar esse relatório no formato HTML, ok? Como vocês viram anteriormente. É só executar o pipe, convert to HTML, pipe, outfile, o nome do arquivo, gilberto.html, por exemplo, ok? Se eu executar gilberto.html, ele retorna aí o relatório no formato HTML. Vamos limpar a tela e vamos para o nosso próximo comando. Vamos imaginar que eu quero ver as informações do usuário Gilberto e todas as suas propriedades. Para isso, você executa o comando get adduser, o nome do usuário, Gilberto, por exemplo, traço properties, ou seja, quais são as propriedades. Eu vou pedir todas as propriedades do usuário Gilberto. Vou usar o asterisco informando que são todas as propriedades. Então aqui ele trouxe as informações do usuário Gilberto e todas as suas propriedades. Ok? Aqui nessa coluna nós temos a propriedade e aqui a informação sobre a propriedade. Ok? Se ela tem alguma informação ou não. Por exemplo, aqui, ó, propriedade state, ou seja, o estado do usuário, Bahia. Ok? Informações sobre a conta, se ela está habilitada ou não, por exemplo. Enable. Ok? Então está true, está habilitada a conta do Gilberto. Vamos limpar a tela. E vamos para o nosso próximo comando. Mas Gilberto, eu quero visualizar, por exemplo, somente uma propriedade específica. Não tem problema, você executa o comando get adduser, nome do usuário, ok? Gilberto, traço properties, e qual é a propriedade que eu quero? Quero, por exemplo, o estado, state. Então, ele vai trazer para mim aqui, ó, estado do usuário Gilberto. Essas propriedades que ele traz a mais, pessoal, ele sempre irá retornar essa propriedade, ok? Que são as propriedades básicas do usuário, então ele vai retornar essas propriedades seguida da propriedade que você requisitou. Se você quiser mais propriedades, é só ir colocando as propriedades que você quer visualizar. Vamos limpar a tela e vamos para o nosso próximo comando. O nosso próximo comando, pessoal, é uma condição. Por exemplo, eu quero visualizar os usuários que têm a conta habilitada ou conta desabilitada no sistema, por exemplo. Então, para isso, eu vou executar o comando get adduser, traço filter, vou colocar um asterisco, quero todos os usuários, vou usar o pipe e vou colocar aqui o ele, certo? Que eu quero uma condição. Condição qual é? Vamos colocar aqui entre chaves. Qual é a condição? A condição vai ser um cifrãozinho, underline ponto. A condição vai ser a propriedade enable, ok? Se ele está habilitado ou não. Traço é que, ok? Cifrão, então eu quero true, por exemplo. Então a condição que eu quero é que o campo, a propriedade enable, seja igual a verdadeiro. Então ele tem que retornar para mim todos os usuários cujo campo enable seja verdadeiro, ou seja, que tenha a conta habilitada. Então aqui ele retornou para mim, ó, administrador, convidado, Carneiro, o Pedro, Gilberto, Tarcísio. Mas vamos imaginar que eu quero visualizar somente os usuários que têm a conta desabilitada. Então você coloca false. Então ele trouxe para mim aqui simplesmente o Wagner, por exemplo. Vamos visualizar. Vamos lá no modo gráfico. E onde é que está o Wagner? Na U professores. O professores. Está aqui o Wagner. Que o Wagner com a conta desativada. A setinha para baixo indicando que a conta está desabilitada. Ok, pessoal? Vamos limpar a tela e vamos para o nosso próximo comando.
O nosso próximo comando, pessoal, é para visualizarmos informações sobre um determinado objeto e vamos converter o relatório para um arquivo de texto no formato CSV. É um arquivo de texto onde as opções são separadas por vírgula. Isso é bastante útil quando você quer fazer uma importação, por exemplo, de uma quantidade de objetos, ok? Para dentro do AD, uma quantidade bem expressiva. Eu posso ter, por exemplo, um arquivo de texto separado por vírgula com 200 usuários e importar todos ao mesmo tempo para o AD. Então vamos verificar como é que isso funciona. Vamos executar o comando getAdUser, ok? Traço filter asterisco. Vamos usar o pipe. E agora vamos usar o convert, ok? Convert to CSV. A saída, outfile, ok? Outfile. O nome do arquivo que será gerado, por exemplo, user.csv. Vamos executar. Vamos executar aqui, user.csv. Selecionar um programa. Vamos usar aqui o bloco de notas, por exemplo. E aí está, ok? Ele trouxe todos os nossos usuários, por exemplo, com arquivo separado por vírgula, ok? Administrador, aí aqui vírgula, domínio, ok? E assim sucessivamente, ok? Cada linha aí corresponde a um usuário com as suas propriedades todas separadas por vírgula. Vamos limpar a tela e vamos para o nosso próximo comando, ok? Agora eu quero visualizar, por exemplo, informações sobre o nosso controlador de domínio. Comando bastante simples, getAD domain controller, e aí ele traz as informações sobre o nosso controlador de domínio. Endereço IP, nome do host, ok? Floresta, enfim, CLS, e vamos para o nosso próximo comando. O nosso próximo comando é para visualizar, por exemplo, todos os grupos existentes no nosso domínio, ok? Então vamos, por exemplo, dar um get traço AD group traço filter asterisco, por exemplo, ok? Então aí ele traz todos os grupos existentes aí no nosso domínio. Como vocês puderam também notar, a lista de grupos é bastante extensa, né? Apesar de que nós não temos muitos grupos criados, mas por default o AD já traz aí uma quantidade bem significativa de grupos. Vamos visualizar esses grupos paginando, ok? A quantidade de grupos. Para isso nós vamos usar o pipe e o comando more. Já é bem conhecido, né, de quem usa o Unix, por exemplo. Então nós vamos pressionar, certo? Simplesmente vai mostrar página a página. Os grupos pressionando o espaço, por exemplo. Vai pressionando o espaço e ele vai trazendo página a página todos os grupos para você, ok? Vamos limpar a tela e vamos para o próximo comando, ok? O próximo comando é para que nós possamos visualizar, por exemplo, todos os grupos com uma saída no formato de grade, para ficar aí a saída do comando visualmente mais organizada. Por exemplo, vamos executar o comando getAdGroup traço filter asterisco, que eu quero todos os grupos. Vamos usar aqui o pipe e vamos dizer que a saída do comando, que é o alt grade view, okay? Vamos aguardar. E olha que legal, ele retorna aí para a gente todos os grupos no formatozinho de grade, uma forma bem mais tranquila, né, para se visualizar. Bom, pessoal, então é isso aí. Neste vídeo demonstrei alguns comandos básicos de como realizar consultas e gerar relatórios no AD. Nas próximas videoaulas estaremos avançando um pouco mais nos conhecimentos. Espero que todos tenham gostado e aguardo vocês
nas próximas videoaulas. Um grande abraço a todos e até lá!